Boa noite a todos. Vamos a mais um autor aí. Agora, Perrenot, conhecido em concursos públicos no geral. Este primeiro livro, Construir as Competências desde a Escola. Então, nós temos 2 livros seguidos aí do Perrenot, tá? Assim como Zabala, ele também fala, né, na palavra-chave aí, competências. Então, vamos ver aqui o que ele fala. Olha lá. Também competência. Então, já deu para ver que competência é uma palavra-chave de concurso, tá? Para Perrenot, uma competência traduz na capacidade de agir eficazmente perante um determinado tipo de situação, apoiado em conhecimentos, mas sem se limitar a eles. Então, competência, conforme o Perrenot, é saber fazer o melhor, saber fazer sempre aquilo que se tem na mão, você sempre fazer o melhor, tá? Então, é como se a gente pega muito aquele exemplo, tipo assim, vou fazer um arroz. Todo mundo faz um arroz, mas eu vou fazer o melhor arroz hoje para minha família, sabe? É nesse sentido. Então, numa sala de aula, eu tenho esse material. Com esse material, você vai fazer o melhor. Aquilo que você tiver ao seu alcance, você vai aproveitar o melhor. E aqui a competência é isso que eles querem que nós, né, como professores, passemos para os alunos. Então, nós temos que ter competência para ensinar, tá? Porque não é a habilitação. A habilitação todo mundo tem. Vai, faz a faculdade de pedagogia, pega o diploma. Estou habilitado para dar aula. Mas você tem que ter o dom para aquilo, você tem que buscar sempre o melhor. E nós estamos sempre aprendendo, sempre vai ter alguma coisa para melhorar, né? Nunca vai ser o suficiente na nossa área, sempre temos que aperfeiçoar. Então, competência para Perrenot é agir eficazmente, com excelência, fazer o melhor, tá? Algumas das ideias apresentadas no livro do Perrenot, vejam. As competências são a capacidade de agir de forma eficaz em determinadas situações com base em conhecimentos. A abordagem por competências é uma resposta ao insucesso escolar, ou seja, vamos lá. Ele associa, assim como Zabala, ele associa o fracasso escolar, o insucesso escolar, com o método tradicional de se ensinar. Então, aqui ele vem trazendo também uma abordagem por competências. Qual é a diferença? O aluno está aprendendo para a vida e não só ali uma decoreba em sala de aula. Não. Tudo que ele está aprendendo na teoria, na prática, para a vida. Ok? É nesse sentido. Então, podem ver que o pensamento do autor, um vai puxando o outro, tá? Mas a ideia é a mesma. O professor deve conhecer os seus alunos, as suas possibilidades de desenvolvimento e a capacidade de evolução. Então, conforme o Perrenot, o professor, de fato, professor raiz, professor Perrenot, né? O professor que tem competência, ele conhece o seu aluno, não só pelo nome, não só pelo número de chamada, mas ele conhece os que estão em desenvolvimento, aqueles que já chegaram, aqueles que têm capacidade de evoluir mais, tá? Então, o professor, ele conhece, sim, cada aluno, sua possibilidade, seu desenvolvimento, sua capacidade. A escola deve oferecer uma pedagogia diferenciada, que não exclua ninguém. Então, trabalhar através das competências não vai excluir ninguém. E cada um vai se identificar na competência maior que tem. Vai ter alunos que vai falar assim, nossa, sabe, não tem uns alunos que falam assim, eu me dou melhor no português do que na matemática, em ciências do que geografia, ou seja, todo mundo tem uma capacidade, tá? E trabalhar com competências, como vai trabalhar teoria, prática, não vai excluir ninguém, todo mundo vai estar no processo, tanto na teoria quanto na prática. O professor deve ter uma postura, palavra-chave, reflexiva, tá? Reflexiva, ser capaz de observar,
regular, inovar e aprender com os alunos. Olha lá. Isso não é nada tradicional, né? Apesar do Perrenot não usar a palavra construtivista, gente, mas todos os autores aqui são construtivistas, tá? Já fiquem atentos aí. Todos os autores são construtivistas, tá? Já expliquei isso em outras vezes. Não, o problema não é o método tradicional. O problema é a forma como você trabalha, tá? Sua didática, sua dinâmica, tá? Mas aí tem várias palavrinhas-chave aí, olha só. Eficaz, competência, já foi falado das competências, possibilidades, desenvolvimento, capacidade, pedagogia diferenciada, postura reflexiva, tá? Tudo isso aí é do Perrenot, ok? Eu vou colocar os dois juntos, gente, no mesmo vídeo, porque é o mesmo, são dois do mesmo autor, tá? Não confunde porque é sequência, é tudo do mesmo autor. Vamos lá. Olha esse outro livro dele, como é continuidade. Este outro livro dele, ó, Desenvolver Competências ou Ensinar Saberes. A escola que prepara para vida. Competências é você ensinar seu aluno para a vida e não só para a sala de aula. Então, aqui quando ele faz a pergunta na capa do livro, desenvolver competências ou ensinar saberes? A resposta dele é desenvolver competências. Qual é a diferença, professora? O ensinar saberes seria você ficar preso no conteúdo, sabe? Aí eu preciso dar português, matemática, história, geografia, como decoreba, sabe? Agora, desenvolver competências, além de você trabalhar todas essas disciplinas, mas você vai trabalhar de outra maneira. Pensando assim, ó, o que eu estou ensinando ele vai usar isso para a vida, por isso que precisa da prática, não adianta teoria. Então, um exemplo, outro exemplo aqui, ó, você está trabalhando matemática, tá? Aí você está explicando para ele lá adição, multiplicação, divisão, né? Situações, problemas, você está explicando lá. Se você fingir que ali é um supermercado, né? Fingir no bom sentido, né? Você propor para eles uma dinâmica que ali é o supermercado. Aí você vai dar para eles uma situação, problema. Olha, eu tenho 20 reais, vocês vão com 20 reais, né? Inventa lá o dinheirinho. E vocês precisam comprar isso, isso, isso. Vocês vão verificar se o dinheiro vai dar. Quanto vocês teriam que ter, quanto vocês teriam para pegar de troco. Então, vocês estão preparando eles, não o arme, efetue fazer uma continha de mais, de menos, de vezes, divisão. Mas vocês estão preparando eles para a vida. Porque eles vão ter a oportunidade de ajudar os pais numa compra, ou eles vão no supermercado futuramente, deu para entender? Então, você está ensinando aquilo para ele, mas sabendo que ele não vai usar isso só para a sala de aula. Ele vai usar isso para a vida lá fora, ok? Por isso que na capa do livro já está a escola que prepara para a vida. E preparar para a vida não é só ensinar saberes. Português, matemática, história, geografia, não. É ensinar essas disciplinas dentro de competências. Para que eu vou usar isso que eu estou aprendendo em português? Para que eu vou usar isso em matemática e assim por diante? Então, usufruir do que eles aprenderam na prática, tá? Então, ensinar saberes é mais teoria. Agora, quando eu falo desenvolver competências, é a teoria e a prática, tá? Esse é o livro aí também do Perrenot, ó. Bonito o livro, achei interessante a capa. Bom, vamos lá. Perrenot, desenvolver competências ou ensinar saberes? O livro do Perrenot questiona se os saberes ensinados na escola são os mais adequados para preparar os alunos para a vida. Então, assim, você faz o seu planejamento, tudo bonitinho, né? Coloca lá conteúdo,
o tempo que você vai usar, os recursos, a sua estratégia, tal. Mas esse conteúdo, de fato, que você está dando para o aluno, é só para aprender ali na sala de aula? Ou esse conteúdo você já está preparando eles para a vida lá fora? Ok? É esse o questionamento do autor. Então, você precisa dar todos aqueles conteúdos do currículo, né? Porém, a forma como você vai trabalhar teria que ser através das competências. O livro propõe, aliás, gente, uma coisa muito importante. A própria BNCC, Base Nacional Comum Curricular, ela já traz o ensino por competências. Então, ela já coloca aquele conteúdo que é para dar e quais as competências o aluno vai adquirir com aquele conteúdo, tá? A própria BNCC já se trabalha com competências. O livro propõe uma discussão sobre o papel da escola no desenvolvimento de competências. O Perrenot defende que as competências devem ser emergentes, inovadoras e práticas, tá? Ó, palavrinha-chave aí, ó. As competências inovadoras, né? Mudar sua aula, né? Despertar o interesse do aluno, algo mais dinâmico aí, ok? Ele acredita que as competências devem ser desenvolvidas para combater o fracasso escolar e para desenvolver a cidadania, tá? Então, o jeito, né, antigo de se dar aula, conforme ele, que é o conhecido tradicional, ele fala que alinha ao fracasso escolar, porque os alunos não estão mais querendo aquele tipo de aula. Eles não estão sendo motivados, né? E a partir do momento que você coloca eles fazendo na prática, é outra situação. Eles aprendem muito mais praticando do que só ouvindo na teoria, tá? Então, você pode comparar, você dá uma aula lá, passa um exercício na lousa. Simples e pronto. Agora chama eles, ó, vamos fazer o jogo sobre esse exercício, sobre esse conteúdo. Vamos fazer uma brincadeira sobre esse conteúdo. É outra visão. Ó, vamos assistir agora o vídeo que fala sobre isso, o slide, né? Eu trouxe isso para vocês verem na prática e assim por diante. Tudo isso, gente, envolve a didática do professor. Essa é a verdade, né? Resumindo, vai envolver a didática do professor aí. Algumas das competências que Perrenot defende são, olha lá, gerir o progresso das aprendizagens, tudo palavra-chave, tá, gente? Olha, gerir o progresso das aprendizagens, organizar e estimular situações de aprendizagem, envolver os alunos nas aprendizagens, trabalhar em equipe, né? Para colocar a mão na massa, trabalhar em equipe, participar da gestão da escola, desenvolver senso de responsabilidade, solidariedade e justiça, prevenir a violência na escola, lutar contra preconceitos e discriminações. Tudo isso são competências, é muito mais do que isso. Tem uma série de competências que nós vamos atingir com nossos alunos aí, né? Isso é só o começo. Olha lá. Perrenot acredita que os professores devem analisar as suas práticas pedagógicas e a realidade dos alunos para se transformarem e ajudar a transformar a educação. Então, os alunos, eles vão além. Se você der uma cordinha e deixar eles puxar, eles vão além, tá? Então, é nesse sentido. E daí, o Perrenot fala que dessa forma, os professores também vão analisar suas práticas. Até que ponto minha prática está desenvolvendo competências nos meus alunos? Minha aula está sendo didática? Eles estão aproveitando, né? Lógico que dentro da realidade da sua sala de aula, dos alunos, né? Dentro porque quando a gente fala realidade, eu tenho uma sala de quinto, mas é como se fosse terceiro. Então, você vai trabalhar dentro da realidade deles, ok? E eles podem sim transformar a educação, transformar a realidade, né? Você pode ter um resultado muito positivo aí,
ok? Nesse sentido. E aí, então, finaliza a fala do Perrenot. São 2 livros, gente, mas os 2 é uma sequência para falar de competências, ok? Nesse sentido. Só um minutinho.